Bem, nós viemos para falar um pouco sobre um assunto muito importante que está sendo muito debatido em todo o mundo, né? E a gente veio aqui para esclarecer alguns pontos que as pessoas, tem muita gente que me pergunta como é que é esse coronavírus. Então a gente decidiu fazer uma live, um bate-papo sobre um assunto que tantas pessoas têm dúvidas, né? E que a gente também vai dar a nossa contribuição, pois isso a gente está atendendo enquanto emergencista. A gente tem atendido também alguns casos, que esse número de casos tem aumentado, já tem aumentado nos últimos 15 dias, e que a gente acredita que deve aumentar mais nos próximos 15 dias, tá certo? Então a gente quer falar um pouquinho sobre o coronavírus, que todo mundo já está sabendo muita coisa, mas é bom a gente vir conversar para a gente tirar algumas dúvidas. O coronavírus, como vocês já devem ter ouvido falar, é um vírus, né? Hoje existem muitas viroses, que são doenças causadas por vírus. E o vírus que hoje está mais sendo conversado e que tem aparecido realmente é o coronavírus. Tá? É um vírus que já existe há um bom tempo, só que em 2019 ele teve uma mutação e ele está sendo um vírus que ele, na verdade, pelo que se pôde ver, que ele teve uma mutação, ele veio do morcego e conseguiu. Geralmente os vírus eles ficam em uma determinada espécie, mas dessa vez ele sofreu uma mutação e conseguiu do morcego, com a mutação, acometer o ser humano. E ele, então, quando já tinha aparecido algumas vezes em alguns países, e dessa vez apareceu na China, lá na China, em meados do final de 2019, e aconteceu que houve um crescimento muito importante da epidemia, que atingiu toda a China, né? E daí então se propagou se propagando para o mundo. Chegou na Europa e se propagou de uma forma em que, como a forma de transmissão é uma forma muito, muito fácil, através de gotículas de saliva, e isso pode ser até microgotículas também. Então o que acontece? Você tosse, né? Quais são os sintomas? Os sintomas mais comuns é a tosse e a febre, né? Então é um quadro que ele simula uma gripe, um resfriado, simula um resfriado. E com a tosse, ela é um vírus que acomete as vias aéreas, e ele é transmitido através da tosse, e até mesmo quando as pessoas falam, já tem estudos que mostram que mesmo falando, a gente pode também, ficam micropartículas que a gente não percebe quando a gente fala, e essas partículas podem vir até também infectar a outra pessoa. Existem pessoas que, a maioria das pessoas vão ter uma sintomatologia muito, muito simples, como se fosse um resfriado mesmo, mas um percentual entre 15% e 20%, pode chegar a 20%, vai necessitar de algum cuidado um pouco mais especial, tá certo? Os principais sintomas, como já definido, muitas pessoas já sabem, é a tosse, a febre, o cansaço. Então é um resfriado que pode evoluir no seu 7º, 10º dia para até uma pneumonia viral, e essa pneumonia que acomete partes importantes, né, do pulmão, levando a uma insuficiência respiratória, né, a síndrome respiratória aguda grave. Síndrome respiratória aguda grave. É quando o paciente chega com a gente chama de dispneia. Na verdade,
é um desconforto respiratório intenso, tá certo? Que observou-se que, na verdade, tem muitas pessoas, as pessoas que estão sendo acometidas, elas, os grupos mais, existem alguns grupos mais susceptíveis, aqueles grupos que são grupos de risco, tá? Que foi observado, no caso, são as pessoas acima de 60 anos, cardiopatas, diabéticos. Então, os pacientes acima de 60 anos que têm mais de uma ou duas outras doenças, como hipertensão, diabetes, nefropatas, pacientes que têm uma imunidade muito baixa, ou que utilizem, no caso, necessitem usar também imunossupressores, esses também, pacientes têm um risco maior de serem acometidos pelo coronavírus. Tá? Então, o coronavírus é o vírus, tá? Mas a doença ela ficou chamada atualmente como Covid-19, tá? É conhecida mundialmente com esse nome. Então, paciente, os mais também, outros grupos, também, um grupo também que é muito acometido, né, a gente já foi observado que um grupo de risco são os profissionais de saúde também que atendem na porta de entrada. Daí a importância de estar sempre cuidando de sua saúde, né? Pois com certeza são os pacientes que vão atender aos pacientes e eles também se contaminam. Então tem que ter bastante cuidado, tá certo? Para evitar de ser contaminado. Quando é que a gente pode suspeitar de alguém que tem o Covid-19? Atualmente, a gente, antes, logo no começo, que isso está sendo construído, o conhecimento está sendo construído e está sendo produzido agora atualmente centenas, milhares de estudos. Tem muita gente estudando realmente o coronavírus. Apesar que ele já existe há algum tempo, mas esse é um novo coronavírus. Ele sofreu essa mutação, como eu falei, né? Ele teve outra oportunidade, que também sofreu a mutação, e ele veio do camelo, quando foi no Oriente Médio. Mas esse agora é um novo coronavírus, né? Então, é o que está causando a Covid-19, a doença Covid-19. E ele tem para a gente ter uma ideia, um nível mais ou menos ele está tendo uma incidência lá na China mesmo, apareceu em 3,5% mais ou menos, certo? E teve um índice de mortalidade, isso que faz com que as pessoas tenham realmente bastante medo, né? Que é a questão da mortalidade. Desculpa, teve uma mortalidade, a gente está observando que pode chegar a 2%, tem países que chegam um pouquinho mais, mas esses dados também são dados que eles precisam, eles são diferentes país para país, porque tem países que testam bastante. Quando é testado, você pode fazer melhor essa conta, tá certo? No Brasil, nós já estamos com mais de 30 mil casos, né? Casos de Covid, e próximo a 2.000 mortes, né? Então, às vezes as pessoas podem até pensar, poxa, isso mesmo está acontecendo? Sim, está acontecendo. Está acontecendo e está aqui pertinho da gente, muito pertinho, muito próximo. Então já existe, claro, tem muitos pacientes que vão ter e que vão também se curar, tá? Então, é importante que quem seja grupo de risco tome os cuidados, né? Todos os cuidados, que já está bem esclarecido. Tem muita gente que já está, quem está assistindo, vê na televisão, e principalmente na mídia, apesar que às vezes acredito que eles exageram um pouco. Isso também tem adoecido um pouco as pessoas adoecem, estão ficando com bastante medo, mas de certa forma também o medo nos faz tomar alguns cuidados, tá certo? Então, isso que tem que ser feito, ter o cuidado, né? E obedecer algumas regrinhas simples, mas que são importantes, né? Realmente, o distanciamento social, né? Que a pessoa tem que ter o isolamento. Vamos imaginar que um paciente chegou, vamos dizer que alguém tem um sintoma, se ele tem tosse,
Hoje a gente atende o paciente, se ele tiver algum sintoma de uma gripe ou de um resfriado, a gente já tem que pensar mesmo em Covid, tá certo? Por quê? Porque ele, na verdade, vai ser, tem um quadro clínico de um resfriado. Então, só que isso é importante para que a gente tenha mais cuidado e faça o isolamento social. O isolamento social para aquele paciente e para todos os demais. Em nosso país, a gente não faz a testagem para todos, ou para uma quantidade muito grande de pacientes, mas para aqueles pacientes que estão um pouco mais graves, que precisam, não diria tão mais graves, mas que necessitem internamento, tá? Os mais graves seriam os que vão para a UTI mesmo, mas todos aqueles que são internados, ou seja, que estão apresentando já o cansaço, esse quadro de cansaço, tá? Então esses geralmente são os que são mais testados no momento. E também os profissionais da área de saúde, por quê? Porque são os profissionais que vão lidar e que estão lidando com essa pandemia, que é uma doença que tem alcançado números incríveis. Por exemplo, 2 milhões de pessoas em todo o mundo, está bem próximo disso. 130 mil mortes, são números muito altos, né? Então é importante que todo mundo faça a sua parte. Eu sei que tem um esforço grande por parte de todos, mas com certeza o distanciamento social, né? A gente precisa cumprir alguns outros cuidados importantes, né? E o distanciamento social para todos aqueles que realmente tiver algum sintoma. Eu tive a oportunidade de atender paciente que, inclusive, que trabalha na área de saúde, que estava com uma tosse e não queria receber um atestado. A gente tem que ter um atestado mesmo, né? O Ministério da Saúde deixou claro. E é importante, não queria porque não queria ficar em casa, acostumado a trabalhar. Entendo, mas você vai contaminar outras pessoas. Então as pessoas têm que entender que tem que ter o cuidado, né? Ao tossir, que eu sei que eu posso contaminar outra pessoa, então pelo menos eu tussa. São cuidados básicos, mas são importantes, né? Tem a etiqueta de tossir, né? Próximo ao cotovelo, não com as mãos, depois eu vou me recontaminar, né? E além disso, usar sempre, lavar as mãos com água e sabão, álcool em gel também, a 70%, importante, né? Manter sempre o local de trabalho, ou todos os locais que você puder, limpos, tá? Não precisa usar um produto super especializado, pode ser água e sabão mesmo, produtos de limpeza, água e sabão tem realmente resolvido, já é o suficiente para resolver. E, além disso, o uso de máscaras, né? Existe, é muito importante e simples, inclusive existem máscaras, tem vários tipos de máscaras, né? O profissional da área de saúde são aqueles que devem usar aquela que é a N95, por quê? Porque ela protege contra o aerossol. O aerossol são aquelas partículas mínimas que quando a gente espirra pode ficar até 3 horas em um ambiente. Então você vê, e ali uma pessoa pode se contaminar. Se você também espirra em uma superfície, pode ficar um determinado tempo. Então daí a importância de estar sempre cuidando da limpeza, tá? E a utilização de máscaras, como eu falei no começo, né? A utilização de máscaras é muito importante, pois você, tanto ao falar, também você pode, em uma pequena quantidade de gotículas, você, dependendo, tem estudos que mostram que a pessoa nem percebe, mas está, ao falar, também liberando algumas gotículas ou microgotículas, que ali você pode também contaminar algumas pessoas. É muito importante. Alguma pergunta, né? Tem uma pergunta aqui de Dala Carneiro. Veja, é muito importante a gente... Hoje eu achei interessante. Antes as pessoas, elas agora, quando passam, elas até evitam olhar para você e falar com você. As pessoas estão um pouco mais caladas. Eu noto que, às vezes, quando eu vou ao supermercado mesmo, as pessoas, notam que você vai passando, se você vai... A utilização de máscara, a gente tem que usar mesmo para todo lado. Infelizmente, não é uma coisa
tão agradável. Eu utilizo no meu trabalho, mas até quando vou ao supermercado, muitas vezes eu utilizo também. Às vezes, como uso uma quantidade de tempo grande, às vezes fica até dolorido aqui no rosto, né? Porque pode machucar. Então a gente, na verdade, mas para você se proteger, eu acho não, você tem que usar mesmo a máscara. Tanto você se protege, quanto você pode proteger a outra pessoa. Por quê? Porque 80% das pessoas, elas são assintomáticas. Então, uma pessoa pode transmitir até para 250, entendeu? Não, no final, quando ela transmite em torno de 3, mas isso depois torna-se até 250 pessoas. Então você vê que é importante a gente se cuidar, a gente fazer a nossa parte, uma coisa simples, é usar uma máscara. Até a máscara também caseira, ela também é importante, né? E por quê? Porque protege também, desde que seja com 2 camadas, né? Então, só ver de onde é a procedência dessa máscara. Por quê? Né? Aqui na nossa cidade mesmo, a prefeitura disponibilizou meios onde você se cadastra, você vende, também é observado se é aquela qualidade, que é muito importante a gente se preocupar com a qualidade de tudo, né? Por quê? Porque a qualidade, ela vai dizer se aquilo é bom ou não, se vai servir ou não. Então, eu gostaria de agradecer aos que estão, podem deixar também algumas perguntas, se eu tiver, assim que eu acho que eu puder resolver, puder responder, com certeza terei prazer em responder. Então, quando suspeitar, qualquer pessoa que tiver uma tosse, né, e um coriza, a gente já deve suspeitar mesmo. Por quê? Porque é para a gente ter o cuidado de evitar que isso se propague, tá? Medicamentos, né? Eu falei sobre os cuidados, a prevenção, isolamento, né, social, lavar as mãos, cuidados com a tosse. A pergunta, se precisa lavar? Sim, é importante. Acredito que aquilo ali passa por a mão para chegar de uma caixa até a prateleira, passa por 2, 3 mãos, apesar que eles estão tendo mais cuidado, mas existem pessoas que também estão assintomáticas e estão com o vírus, né? E tem uma pergunta também. Então é importante, né, respondendo a pergunta que foi feita aqui, que você lave também. Realmente, eu acredito que a limpeza, as pessoas estão com mais cuidado em tudo. Eu acredito que as pessoas estão, como eu estava falando, no supermercado, muitas vezes a pessoa vai passando aqui e nem fala com aquela pessoa, já corta o caminho. Então a gente observa que houve uma mudança, está havendo uma mudança. As pessoas, acho que tem muita coisa que eu observei, que as pessoas, primeiro, as pessoas têm que ter uma mente muito boa para poder aguentar, né? Ficar em quarentena, ficar enclausurado, ficar fechado, né? Então, aquela pessoa que está ali, né? Até algumas exacerbam alguns problemas, começam às vezes até brigar dentro de casa. Tem muita piadinha também na internet, mas isso não deixa de ser uma verdade também, porque as pessoas ficam bastante... deixam de fazer uma série de coisas que elas gostavam e tem que fazer outras coisas que não estão com vontade de fazer. Então, é isso. Deu uma quedinha aqui, mas já voltou. Importante, né? Tem outra pergunta aqui, para quem é alérgico. Quem é alérgico, deixa eu ver aqui. Só um momento. Sim, tudo que vem do supermercado precisa ser lavado. Eu acho que é importante lavar, sim. Estou em quarentena e desde do dia que estou, se é necessário estar sempre lavando as mãos? Não. Bom, lavar as mãos, evitar que leve as mãos ao nariz. Por quê? Porque o vírus ele se instala na boca, no nariz, e depois é que ele vai para os pulmões. No pulmão é que ele faz o grande estrago, tá? Ele vai causar uma reação inflamatória muito grande e até o próprio sistema imunológico vai estar participando disso aí, ele vai tentar resolver e isso até piora o quadro. Então ele causa uma pneumonia. Ele causa uma pneumonia e a pessoa fica sem conseguir respirar mesmo, falta de ar. É diferente de ansiedade. Eu estou preocupado porque isso está demorando a passar. Então é importante que as pessoas saibam dividir. Eu estou preocupado porque o meu negócio fechou e não sei o que, eu tenho tantos funcionários. E são os problemas inerentes
da epidemia, que a gente realmente vai ter que ter todo mundo muita força para suportar, mas com certeza, hoje, o objetivo maior é a gente sair vivo e sair saudável desta epidemia, né? Existem outras coisas que estão sendo descobertas, né? Medicamentos que estão sendo descobertos, existe, né, uma série de medicamentos, existe alguns medicamentos, existe também no caso, mas o que é que a pessoa vai fazer? Ela deve tomar bastante líquido, deve se alimentar bem, deve dormir bem, deve manter a mente boa, manter-se bem, entendeu? Existe cuidado para também com as lives, não estar exagerando em bebidas, né? Porque a pessoa às vezes começa a querer descontar em alguma outra coisa, em comida, para não aumentar muito o peso, né? Vamos comer com calma também, não vamos apenas, né, exagerar, porque depois isso vai passar e a gente vai voltar à nossa vida normal, e para isso a gente tem que passar com calma, com paciência, né? E tentar realmente vencer essa batalha, que é uma batalha para todos nós, né? Estou em quarentena, então só preciso lavar as mãos e tenha cuidado também com todos, a higiene completa, né? Mas lavar as mãos com certeza é importante, tá certo? Sempre com água e sabão e também álcool em gel pode ser. Tem outra pergunta aqui, água sanitária é bom para lavar os produtos do supermercado? Pode lavar com água e sabão mesmo, água e sabão. O sabão já é de bom tamanho, já resolve bastante, tá certo? A taxa de mortalidade, eu falei que foi incidência, mas a taxa de imortalidade é que foi de 3,5%, né? Foi isso? Foi isso mesmo. E na China, foi 80 vezes, é isso mesmo, 3,5% na China. A incidência não foi 80, mais ou menos 80 mil pessoas na China, que eles diagnosticaram, né? Mas aqui no Brasil já está com 30 mil. Nos Estados Unidos já está uma quantidade enorme de, acho que 676 mil, né? Na Espanha 188 mil, na Itália, que foi um dos piores, né? 168 mil, na Alemanha não, a Alemanha é um país de primeiro mundo, tem muitos recursos, tem condições, né? É diferente, 138 mil, mas e em relação às mortes, no Brasil 1950 mortes, né? Estados Unidos já está com 34 mil. Eu acredito que os Estados Unidos não vou fazer previsão, mas pelo que a gente está vendo aqui, é o país que está em primeiro no ranking, entendeu? Em termos de morte. Recuperados também, a gente não precisa ficar só olhando as informações negativas, né? As informações positivas também é que nos fazem subir, melhorar a nossa vida. Se a gente ficar olhando só o lado negativo, fica ruim. Nos Estados Unidos também já foram 56 mil pessoas recuperadas, veja, muito mais do que o que morreu, graças a Deus, né? E de 676 mil que foram acometidos, quer dizer, confirmados por laboratório. Aqui no Brasil, acima de 30 mil. Né? E a gente tem que entender que cada país é diferente. Não adianta a gente querer fazer comparações, né? Que existe o ideal, existe o que é assim, o que acontece, né? O que acontece no mundo e na vida das pessoas. Então, a gente tem que saber que a gente mora no Brasil, que é um país maravilhoso, e que a gente está enfrentando, claro, cada lugar está se preparando, né? E com certeza o nosso governador, nossa prefeita, nosso secretário de saúde, então estamos fazendo um trabalho no que a gente pode fazer o melhor possível, tá certo? E os outros hospitais, os próprios profissionais de área de saúde sabem que é importante, estão se preparando, né, para poder atender melhor, para poder ter um resultado melhor. A gente faz curso, a gente está sempre atualizado, não adianta você tem que estar preparado para o que vem. Isso é um momento de guerra mesmo, um momento de guerra, tá? Agradeço aí, Silvânia, aquele abraço, Anderson, que está aqui também, Nicéia, fez perguntas, deixa eu ver aqui, e outras pessoas mais, Daiane, e todas as pessoas que estão assistindo aqui, nosso bate-papo. Quero dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí, que eu puder, né? Vou tirar, tá certo?
Uma pessoa contaminada com o vírus pode, depois de curada, ainda se transmitir, ela ainda pode transmitir o vírus. Veja, a gente faz, o que a gente faz? O isolamento durante 14 dias. Depois de 14 dias do início dos sintomas, aí ele não transmite mais, tá certo? Já existem alguns países, e a China é um deles, em que já existem pessoas que se recontaminaram, mas ainda estão vendo se se é o mesmo coronavírus ou se já é mais uma mutação, porque os vírus estão sempre em constante mutação, tá certo? Por exemplo, a vacina da gripe, ela todo tempo, todo ano muda, porque não é o mesmo vírus, né? Ainda não existe a vacina, para coronavírus, mas existe em Israel e Estados Unidos existe uma corrida muito grande, né, de vários países. Isso aí, é claro que depois de uma grande catástrofe vem sempre alguma coisa de bom, e é isso que também nos move. A gente sabe que todos nós podemos ser acometidos, né? Mas o importante é que a gente sabe que a gente está fazendo a nossa parte, tá certo? Que cada um deve fazer a sua, faça o isolamento, cumpra as normas que os governantes, aqueles que estão nos orientando, é que a gente deve seguir, entendeu? Tanto o presidente, seja lá quem for, o presidente é fulano e tal, então é esse que a gente tem que seguir, pelo menos enquanto ele for o presidente. Governador, é esse que a gente tem que seguir. Eu posso não concordar com muita coisa, mas eu tenho que seguir as normas que são feitas para a gente obedecer. Tem que ter uma organização, tá certo? A prefeita está fazendo um excelente trabalho, o secretário, maravilhoso. Então a gente está realmente, né, fornecimento do que a gente precisa, né? Os profissionais que estão envolvidos têm observado, todo mundo se esforçando. O que eu observei também, eu quero também fazer um relato aqui, eu acredito que uma das coisas que melhorou, eu acho que melhorou a solidariedade. Acho que tem muita gente solidária, porque a gente vê, né, a dificuldade de uma pessoa. Então o que é que fez o homem chegar até onde ele chegou? Realmente é porque a gente é muito solidário. Às vezes até que as pessoas esquecem, a gente pode esquecer um pouquinho, né? Mas o que fez o homem chegar até onde ele chegou, ele ir até a Lua, ele chegar até aqui, né? E vai chegar muito, muito mais à frente. Eu acredito que uma das coisas muito importantes é a solidariedade, a gente poder ajudar ao outro, ser ajudado, né? Então isso é muito importante, que às vezes a gente esquece, às vezes as pessoas estão esquecendo isso. Então talvez, não estou dizendo que seja por isso, mas talvez fosse preciso isso aí, né, para que o homem parasse um pouco, disse, não, a gente tem que ser mais solidário, né? E a gente precisa ser ainda muito mais, tá certo? Milena entrou também, Luciano, e tanta gente boa aí que está ouvindo, né? E assistindo também. Obrigado. Bom dia. Quem é cometido pelo vírus fica imune? Essa é uma pergunta que é muito importante, tá certo? Obrigado pela sua contribuição, tá certo? Eu vou falar o nome, Beth Rodrigues. Obrigado, Beth. Veja, ainda não se sabe exatamente, tá? As pessoas, isso é um conhecimento que está sendo construído. Normalmente, sim. Normalmente, em uma virose, uma doença causada por vírus, geralmente se tem uma imunidade, né? Tem aquela memória imunológica. Você tem, por exemplo, tem alguns vírus que sim, outros não, que às vezes tem 4 tipos, né? E aí você tem dengue, por exemplo, 4 tipos. Você tem um, depois pode ter outra vez, depois outra vez, e confere uma imunidade durante um período de tempo, às vezes um ano, né? Tem outros vírus que deixam uma imunidade para sempre, por exemplo, o vírus hepatite A, por exemplo, né? Mas neste aí, a gente, como eu falei, existem pessoas que já se recontaminaram, aí não se sabe se é o mesmo vírus ou se é uma outra mutação. Então, a gente espera que sim, a gente espera que, como a maioria das viroses, né? Nas viroses, geralmente após você ser acometido, você fica imune. Mas, como tem algumas pessoas que já se recontaminaram, carece de mais estudos. Isso é um conhecimento que está sendo formado. Então, quando a gente tem mais dificuldades, a gente estuda mais sobre isso. Tem uma série de
pessoas estudando no mundo afora, o mundo todo está estudando. Com certeza nós vamos sair mais fortalecidos, até porque é importante que a gente a gente viu que muita gente morreu, muita gente e ainda vai morrer, tá certo? Infelizmente. Bom dia. Bom dia. Um dos efeitos colaterais provocando a Covid-19 seria, sim, em que grau? Isso eu não sei te dizer, vai de acordo, essa fibrose, ela vai de acordo com a inflamação. A pergunta é, bom dia, um dos efeitos colaterais provocados pelo Covid-19 seria a fibrose pulmonar. Em que grau de fibrose a Covid-19 causa no organismo? Isso aqui é uma pergunta importante também, mas é uma pergunta que isso vai depender de cada pessoa. Então, eu acredito que só vai dar para você saber depois que aquele paciente ficar curado, aí ele pode fazer um estudo melhor, entendeu? Que agora, primeira coisa, a mais importante, é ter os conhecimentos, né, sobre o que é, né, como se prevenir, com coisas simples, né? A gente sabe, como a gente falou, lavar as mãos, lavar onde você toca, onde está tocando sempre, evitar tocar nariz e boca, né? Ter higiene, manter a distância de uns 2 metros, né? Usar a máscara, estar sempre lavando as mãos com água e sabão e quando não tiver, com álcool em gel, né? Agora, primeira coisa, chegou aí, aqueles pacientes que estão cansados, né? Cansado que não consegue nem andar mesmo, né? Ele não consegue nem andar, então é um paciente que está grave, esse paciente ele está mais grave que aquele que teve uma tossezinha, um resfriado, né? Mas, então esse daí precisa ir no hospital, está cansado, não está melhor, a febre não baixa, 2, 3 dias, a tosse insistente, então você pode procurar um serviço, tá certo? Lembrando de como eu trabalho no hospital, eu tenho notado que até a procura naturalmente diminuiu, porque as pessoas estão com um pouco de medo e também com razão, não é para chegar com qualquer tolicezinha e lá, por que acontece? Lá mesmo você pode se contaminar, alguém pode tossir e ali você pega. Tá? Então o grau de fibrose é variável de pessoa para pessoa, não sei te dizer porque vai de acordo com cada pessoa, entendeu? Aí se o paciente estiver mais grave, ele pode ter um grau mais sério, se tiver menos grave, dependendo do acometimento do pulmão, os 2 pulmões, o terço superior, inferior, dependendo do acometimento da doença, do grau de acometimento, aí vai ser uma fibrose maior ou menor. Mas o mais importante é que ele consiga sair do quadro, né, clínico. E no caso, o paciente mais grave, ele precisa realmente de quê? Precisa ser internado, precisa de respirador, é um paciente que ele precisa de um cuidado muito mais especial. Eu trabalho, como muitos já sabem, eu trabalho no Hospital Unimed também, né? E lá na urgência do Hospital Unimed, tá? Trabalho na prefeitura também. Mas na prefeitura eu não faço urgência, faço só no Hospital da Unimed. Tá? Quer dizer, se chegar no posto que trabalho, também atenderei, com certeza. Mas lá no hospital tem chegado pacientes, né? Alguns pacientes mais graves. Então, esses aí são, né? Tem chegado também pacientes não tão graves, tá? Mas assim, não precisa ficar com medo, porque são casos que estão sendo examinados, eu como meus colegas vamos atender, né? Como também os outros serviços, todos os outros serviços que existem aqui em Caruaru, né? Com certeza nós vamos atender e iremos atender, até passar toda essa pandemia, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma. Bom dia, Silvana Moura. Ayrton, obrigado, Ayrton, pela sua participação. Existe algum remédio para aumentar a imunidade? Veja, não existe exatamente um medicamento que aumente bastante a imunidade. Você precisa ter todo um contexto, tá certo? Qual é o contexto? Realmente a sua própria imunidade. Existem alguns medicamentos que eles prometem isso, mas eles ainda não conseguiram comprovar totalmente que realmente melhoram, tá certo? Mas existe sim, você procurar ter uma qualidade de vida melhor que você possa ter, tá certo? Ter uma saúde mental,
ter uma saúde alimentar, no que for possível, tá certo? Ter uma saúde também, fazer alguma atividade física, apesar que agora as praças também a gente não vai poder fazer, né? Mas dentro de casa pode fazer também, pode fazer. Às vezes 10, 15 minutos, 30 minutos, né? Então não é falta de tempo, porque tempo está sobrando. Agora a gente precisa entender que isso tudo é importante, tá? E procurar dormir bem, porque você dormir bem você se recupera também. Então essa série de coisas, comer adequadamente, não ficar comendo só fast food, né? Então é importante. Tudo isso vai ajudar você a ter, né? Procurar estar com a mente boa, isso tudo vai dar. Imagina que você ficar só bastante estressado, um nível de estresse muito elevado. Com certeza a sua imunidade despenca, né? Pacientes oncológicos, né? Eles têm uma defesa também baixa, às vezes eles fazem quimioterapia e que fica baixo mesmo. Então eles têm um risco elevado, né? De ter mais ser cometido por esse tipo de problema. Devemos obedecer às determinações. Sim, graças a Deus, é verdade. Temos que ser solidários, isso, é mesmo. Existe remédio que possa aumentar? Já respondi isso. Valeu aí, Milena, obrigado. Isso. Devemos ficar em casa no momento? Sim, com certeza. Isso a gente deve continuar fazendo, tá certo? Existe realmente eu sei que nossa cidade ela é essencialmente uma cidade muito, muito forte no comércio. Isso realmente é uma coisa que deixa as pessoas apreensivas, né? Com certeza não é fácil, porque tudo gira muito em cima do comércio. Mas a gente tem que saber que agora a gente está numa época que a gente precisa priorizar a vida, entendeu? A vida é a nossa principal meta, a gente tem que traçar a meta, entendeu? Não adianta, a gente tem que realmente priorizar. E vem a ajuda do governo, que cada um puder ajudar, vamos ajudar o próximo, que é para poder a gente passar por essa tempestade, que ela vai passar, a gente vai conseguir ver a luzinha lá no fim do túnel e com certeza, aí sim, vamos voltar a ser a excelente cidade que Caruaru é, uma maravilhosa cidade, com certeza. E aí vamos todos vencer juntos essa batalha, né? Isso mesmo. E devemos sim ficar em casa até a determinação dos nossos comandantes, que no caso aí que é a prefeita, que é o governador, o secretário de saúde, o municipal e estadual, dizer, olha, a gente pode sair no dia que ele disser. Se ele disser, não, é para ficar, temos que manter nosso distanciamento social, não mudou nada, a regra é a mesma, tá certo? Isso é muito importante, fez com que realmente a tão famosa curva, né, que é subir, chegar ao pico, ela continue indo baixinha para poder não encher demais. Aqui mesmo nos hospitais, como o Mestre Vitalino, vou dizer o nome assim, tem chegado pacientes, sim, que a gente sabe, não sou eu que sei só não, eu tenho amigos e tem chegado, mas com certeza está sendo tratado, né? E não só lá, mas em vários hospitais está chegando. Eu vi que em um jornal, hoje mesmo, que já tem bastante pessoas internadas, tá certo? Acredito, não sei se o número está correto, mas em torno de 50 pessoas em UTI, entendeu? Isso aí, toda hora está mudando, Então, a gente sabe que, olá Débora, bom dia, Cecília. Sim, olha só, mais uma amiga. Como está o Gemerson? Tudo em ordem? Sim. Ele tem aquela alergia mesmo, né? Mas, assim, acho que a semana que vem a gente vai ver a possibilidade, não de atender todos, mas alguns, talvez eu volte a atender, mas, assim, de uma maneira bem segura, tá certo? Poucas pessoas, marcando horário, com uma distância mínima, não pode, e também se o Conselho Federal de Medicina e o CRM permitir, se não permitir também a gente não vai atender, tá certo? Mas aí
Se ele tiver alguma necessidade, você dá uma ligadinha, viu Cícero? Um abraço para você, um abraço também nele, tá? Zezé, enviou uma solicitação. Bom dia, extrato do próprio ajuda a aumentar a imunidade? Olha, pode ajudar um pouco, mas não tem muita ainda. É bom, pode usar, não faz mal não. Tome bastante líquido que é muito bom. Vem tomando remédio. Sim, olha aí, tem uma amiga dizendo que vem, que é realmente aquilo que eu falei. Muita gente está tomando, viu? Eu não vou dizer o nome, porque, não é? Mas aí eu vejo assim, muita gente tomando remédio, mas continue tomando, mas tome só aquela dose mesmo que você já tem costume de tomar. E procure fazer alguma atividade que lhe dê prazer, entendeu? Alguma coisa. Não fique só, é como o ex-ministro da Saúde, que agora não é mais o Mandetta, agora já é outro, mas enfim, aí os políticos, aí, os mandatários, eles que tomam as decisões, essas aí a gente tem que tomar as nossas, né? As nossas é seguir, tá certo? Então é isso que a gente tem que ter uma ordem, senão vira uma bagunça. Então, e temos que nos pegar com Deus, né? Com certeza, né? Deus é o que nos segura mesmo para aguentar todos os nossos problemas, que todo mundo tem problema, pode saber disso, e nos leva a vencer todas as batalhas. Então é isso, se pegue com Deus também, procure fazer alguma coisa agradável, leia um livro, assista um filme, tem muita coisa que está aí na internet boa para se ver, tem filme para ver. Eu sei que às vezes as pessoas já assisti todos os filmes do Netflix, por exemplo, né? Mas não fazendo propaganda de ninguém, mas tem outros, né? Tem os concorrentes, então vai no concorrente ver outro filme, enfim, ligar para os amigos, ligar para os parentes, é uma coisa boa, até, né, pode usar o WhatsApp, fazer aquela ligação que você pode falar vendo, então isso tudo vai matando aquela saudade, vai deixando a gente mais firme, mais forte. Eu também estou com saudade de vários familiares que não pude ver, né? Mas logo eu sei que vou lá ver e vou dar, se não der um abraço, pelo menos eu vou tocar com o cotovelo, né? André, boa notícia, né? Tá certo, obrigado. Valeu, amiga Cícera. Diego, meu amigo também, aquele abraço. Simone, isso. O personal Igor Marcelino está aí também, aquele abraço. Muito bom. Como podemos saber que chegamos ao pico da contaminação? Não é? Veja, eu tenho visto assim, lido alguma coisa a respeito, lido bastante, e uma das coisas que a gente vê é que quando a gente passa de 50% da população que está contaminada, então geralmente ela vai começar a ter a queda, né? A gente aqui, como eu acredito que a gente começou a tomar medidas mais drásticas, né? Logo cedo, então talvez isso estique um pouquinho mais, mas é ter paciência que logo que for visto esse momento, com certeza, ou seja, quando começar a declinar, é um sinal que está caindo. É só acompanhar, vai acompanhando todo dia, está aumentando, Agora nós estamos aumentando, né? Nós estamos com uma quantidade em Pernambuco que está crescendo, entendeu? E no Brasil ainda está crescendo também. O principal foco aí, o epicentro, é São Paulo, tá? Mas o Ceará também tem bastante. Eu acredito que aqui deu, parece que foram 188 mortes, se não me engano, em Pernambuco. Mas isso aí está sendo, toda hora muda, né? Eu sei que a gente tem que saber, que tem que esperar. Quando os números mostrarem que está caindo, então a gente vai poder dar uma parada. A gente pode mudar no caso. Isso aí não dá para dizer neste momento, tá? Mas o secretário de saúde estadual e municipal, junto com o próprio governador, eles vão, e a prefeita, vão com certeza
com estudo, que eles estão sendo sempre assessorados, né? E Efraim também, lá da epidemiologia, todo esse pessoal da Secretaria de Saúde, que está muito bem embasado, estão fazendo um trabalho excelente. Então vão observar que a gente pode fazer, mudar um pouco alguma coisa. Que está caindo, então chegamos ao pico, né? Obrigado, certo, obrigado também. Então, falando só mais um pouquinho, né, sobre, eu queria falar, já falei, a utilização de máscaras, né, que é importante, certo? Isso. E a questão da cloroquina, que as pessoas perguntam, ninguém perguntou, esperei que alguém perguntasse, ninguém perguntou, mas a cloroquina está sendo usada, tá certo? Já, apesar que no mercado ele sumiu, mas é uma medicação utilizada, é prescrita pelo médico, quando tem uma indicação precisa, tá certo? Então não adianta chegar, eu quero tomar isso, não existe a prevenção, são os cuidados, tá? Fazer o isolamento social, lavar as mãos, ter higiene, ficar pelo menos a 1,5 metro, 2 metros de distância, fazer a etiqueta, né? Quando tossir, usar a máscara, né? E ficar em casa mesmo. Sempre que for aos lugares, pode usar a máscara, não é vergonhoso, pelo contrário, você está cuidando de você e cuidando do próximo, tá certo? E isso é muito importante, né? Já vi também alguns vídeos mostrando que outros lugares, o pessoal, 90% usando em outros países, usando o quê? Máscara. Então, isso aí é o que a gente tem hoje, tá certo? Então a gente vai fazer e é isso que nós temos para agora. A forma de transmitir, eu já falei, os grupos, se tiver mais alguma dúvida, eu posso tentar responder. Eu gostaria de pedir vocês para colocar, dizer que a gente está sempre à disposição, aqui na Estação Saúde, tá certo? Ou onde for, pode falar comigo aí no direct, tá certo? Aqui da academia, da clínica, ou do meu mesmo, que é dr.josé.almeida, ou da academia, ou da clínica, @Estação Saúde 1. Então peço a vocês que qualquer dúvida, pode colocar aí no direct, que eu deixo uma mensagenzinha, olha, eu tenho isso, não deu para perguntar agora, então pergunte que o que eu puder, com certeza vou responder o mais rápido possível, tá certo? Então, quero agradecer a vocês, já é meio-dia, então eu vou deixar mais uns 10 segundinhos aqui, ou 20, para ver se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, então vocês aproveitem para a gente tirar, tá certo, as dúvidas. Mais uma vez agradecer a participação de todos, né, e dizer que nós voltaremos com outras lives para poder informar vocês sobre este assunto, sobre outros, tá certo? Alguma novidade. E se tiver algum assunto também que vocês queiram, depois eu posso até colocar uma enquete aí para ver, a gente falar também, aproveitar para falar mais alguma coisa da nossa contribuição também, para todo mundo ficar bem informado, que com certeza a informação é muito importante para a gente evitar o quê? O pânico, né? Vamos evitar o pânico, porque as pessoas estão ficando, muita gente estão ficando nervosas, estão ficando preocupadas, mas a gente tem que saber que isso é passageiro, isso não é uma coisa que já aconteceu outras vezes, tá? Mas graças a Deus a letalidade não que seja baixa, mas também não é assim, se ela fosse assim, digamos, os grupos de risco ela pode chegar até 15%, mas as pessoas que não já é alto, né? Acima de 60 anos, 70, 80, então por isso que tem que ter cuidado com idosos, né? Tem que ter aquelas pessoas que têm uma imunidade um pouco baixa. Os profissionais de saúde têm que se cuidar para não se contaminar, né? E aí até eu mesmo também já estou nesse grupo, mas eu tenho tido bastante cuidado, eu também estou pedindo sempre a Deus que me proteja, tá certo? Obrigado a vocês e eu estou vendo que não tem mais nenhuma pergunta aqui, mais um pouquinho, tem umas perguntas, tem mais aqui, desculpa aí. Olha aqui, tem as perguntas aqui. Simone, vitamina C. Vitamina C ajuda, toda vitamina pode tomar, assim, a maioria das vitaminas pode tomar, tá certo? Não precisa exagerar, vitamina C pode tomar. Estou precisando de ser consultada.
a gente entra em contato com você, tá certo? Valeu. Como podemos saber se chegamos ao pico? Já respondi. Obrigado também. Eu falei também, Débora, que talvez semana que vem, tá certo? Sua opinião, cloroquina funciona, combate o coronavírus? O coronavírus, já existe realmente alguns estudos que eles ainda precisam de maior aprofundamento, mas a cloroquina está autorizada em alguns casos ser utilizada, tá certo? Então não é um momento de guerra, isso é um momento de guerra. A gente tem que atender, a gente tem que fazer, porque se for liberado, então a gente pode usar, entendeu? No momento de guerra. E se tem uns resultados, tem estudiosos mostrando, a cloroquina com determinado remédio, tal, entendeu? Então a gente vai observar, os estudos estão sendo feitos, mas em relação à cloroquina, hidroxicloroquina foi autorizada a utilização mais especificamente prescrita pelo médico, não aquela que você chega na farmácia e dá até porque não sai, que ela só sai agora na receita controlada, né? Porque ela sumiu. E as pessoas que têm artrite reumatoide, eles usam, né? Então, sumiu no mercado, porque muita gente foi lá e comprou de uma vez só. Né? Amém, obrigado, viu, amada? Obrigado, Deus abençoe a minha vida, a sua também, a todos nós. O isolamento é necessário? Sim, é necessário, sim, com certeza. Paulinha também entrou aí, um abraço. Débora, como faço? Depois a gente vai falar. Obrigado, Vila, obrigado também, a gente vai falando, né? Todos vamos pegar, alguém informa, ou sim, veja, os profissionais de saúde, eu acho que todos, a maioria vai pegar mesmo, tá certo? 50% tendo, já vai começar a cair. Pode ser que, não vou dizer todos, mas uma quantidade acima de 50%, acredito que sim. É feio, mas tem que usar mesmo, é verdade. A máscara, né? Mas tem umas máscaras bonitinhas, tem umas bem bonitinhas que estamos fazendo aí. Quinino ajuda, olha, eu não sei te informar, eu não conheço nenhum estudo falando sobre quinino não, tá certo? Depois eu vou até ver aqui, depois eu posso até te responder pelo zap, tá certo? Ou pelo direct. Põe no direct para mim aí, vai lá e mensagem, doutor, olha, a quinino, eu vou dar uma olhadinha, tá certo? É coisa nova, né? Eu não estou sabendo. Até agora não foi utilizado, eu não vi nenhum protocolo que mostrasse, tá certo? Onde eu trabalho, nem nos que eu tenho lido, tá? Que eu tenho lido bastante coisa. Amém, amém. Você também, minha querida. Obrigado, Simone. Um abraço para você e para o nosso amado também. Tem pressão alta, é perigoso pegar esses vírus, posso morrer? Veja, entenda. Você tem pressão alta, sim, você tem um risco um pouco maior, tá certo? Eu não sei a sua idade, né? Faz hipertenso, diabéticos, né? Gestante, pessoas mais idosas, até eu estava lendo que uma matéria que eu recebi, menores de 5 anos eles estão até colocando. Eu vi um caso que um menino morreu lá na Inglaterra com 5 anos de idade, tá? 5 anos de idade morreu na Inglaterra. Então, quer dizer, não está totalmente assim esclarecido, porque a gente diz assim, o que a criança pega gripe rapidinho. Então ele transmite muito. Então a criança pega e depois passa para toda a família, entendeu? Então, gripe, resfriado, essas doenças respiratórias, é um vírus que ataca o quê? As vias respiratórias, e ele se propaga, é transmitido através de quê? Tosse, espirro, né? Então, ele é tipo um reservatório, né? Ele gripa e depois passa para a gente. Então, né? O senhor gostou da indicação do novo ministro? Veja, eu sei que ele é oncologista, mas eu também não sei mais nada da vida dele, né? Mas assim, eu acho que se o presidente escolheu ele deve ter os motivos dele, entendeu? Isso é um cargo de confiança. Cargo de confiança, aí a pessoa coloca e tira quando quer. Isso aí a gente tem que entender como funcionam as regras, né? Então, eu tenho o meu ponto de vista também em relação a... Eu acredito que o Mandetta fez um excelente trabalho, não vou, entendeu? Mas só que eu tenho que andar em consonância com quem é o meu chefe mesmo. Eu vi outro dia um repórter falando
que o fulano, que o presidente está falando, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. De fato, quem manda é ele. Mas a pessoa quando está lembrando, não, é só uma questão política, eu não deveria nem cair, nem falar sobre isso. Mas, assim, a pessoa fala o seguinte, é melhor deixar esse assunto para lá. Eu acredito o seguinte, o Mandetta fez um excelente trabalho e eu acredito que esse, já que foi escolhido pelo presidente, deve fazer um excelente trabalho também. Eu espero que ele acerte mais do que erre. O Mandetta acertou demais, entendeu? Foi, para mim, foi excelente. Entendeu? Excelente. Se saiu porque o presidente quis, né, e teve motivo dele. Mas assim, é porque também muita gente falando, eu acho que, só para complementar um pouquinho, o repórter falou, quando a pessoa lembra que manda sou eu, é porque não está sendo um bom líder. Não, ele estava falando porque eu acho que estava querendo dizer, rapaz, vamos fazer desse outro jeito. Então é por isso, eu acho que isso. Tem que os dois andar no mesmo pensamento. Entendeu? É isso que eu acho. Não posso estar errado, do meu ponto de vista apenas. Não tenho como opinar sobre isso. É apenas um ponto de vista. Mas tem 200 milhões de pontos de vista, né? Quem tem doença crônica, tem facilidade de pegar, ele tem um risco maior, tá certo? Tem sim, com certeza. Doenças crônicas têm um risco maior. Diabetes, hipertenso, lúpus, são pacientes mais suscetíveis, né? Ou seja, é mais fácil pode ter isso aí, ser acometido e ser um pouco mais grave, entendeu? A questão qualquer pessoa pode pegar. Agora, se ele pega, ele é um grupo de risco de ter um caso mais grave, e também ir até a morte, chegar à morte. Então, a sua pergunta, eu tenho hipertensão, posso? Sim, qualquer pessoa pode morrer, né? Mas não quer dizer que só porque é hipertenso vai ter, mas se você dorme bem, se alimenta bem, se cuida, usa máscara, lava as mãos, se cuida, o risco é pequeno, tá certo? Eu vi outro dia no jornal, meu pai foi só no supermercado e ele trabalhava como um porteiro. Não foi só isso. Ele, na verdade, provavelmente ele já devia ter sido contaminado, entendeu? E depois ele morreu, infelizmente, né? Mas não foi aqui não, foi em outro estado, tá? Obrigado também. Acho que é Edja, né? Bezerra, isso. Márcia. Sim, eu espero também que ele acerte mais do que é. Sim, eu também. Eu espero que ele acerte mais do que é, né? Um ser humano não pode errar, infelizmente, né? Mas espero que o que entrou acerte mais, tá certo? Eu quero agradecer a participação de todos e todas e dizer que eu vou encerrar, tá certo? Mas com certeza a gente vai voltar a conversar mais em breve, tá bom? Sobre este assunto e sobre outros. Obrigado e até em breve. Um abraço para todos, tá certo? Obrigado. Tchau. E fico